Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse seminário, um seminário de batismo no Espírito Santo, como nós chamamos, ou seminário sobre o Espírito Santo. Nós já falamos várias coisas, refletimos várias coisas sobre o Espírito Santo. E você que está nos acompanhando tem percebido a evolução desse temário. Começamos lá na Trindade, na pessoa e missão do Espírito Santo, na promessa do Espírito Santo, no cumprimento da promessa do Espírito Santo. E estamos acompanhando, estamos evoluindo, crescendo cada dia mais nessa graça, nessa promessa, nessa experiência de Pentecostes, experiência carismática. Nesse seminário, um seminário da TV, um seminário que o Padre Eduardo pensou em realizar para comunicar, como ele fez no começo da renovação, comunicar a todos aqueles que desejam essa graça que ele descobriu 50 anos atrás e trouxe para o Brasil. Essa graça que se esparramou por esse Brasil em grupos de oração, em comunidades e que ainda produz muitos frutos até hoje e vai produzir muito mais. O Padre Eduardo desejou e quis realmente fazer esse seminário para você, para que você possa ter acesso a essa promessa, a promessa do batismo no Espírito Santo, que muda a nossa vida. Como o Papa está pedindo a nós da renovação carismática e todas as expressões de renovação carismática que comuniquemos o batismo no Espírito Santo a toda a igreja, como uma graça para a igreja atual, uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que precisa atingir os povos que são sedentos da salvação de Jesus Cristo. Falando nisso, é importante que a gente perceba hoje qual que é o caminho para esse batismo no Espírito Santo. Existe um batizador, existe aquele que dá o Espírito Santo, existe aquele que batiza no Espírito Santo. Nós simplesmente rezamos para que aconteça a promessa, mas quem dá o Espírito Santo é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo glorificado se torna a fonte do Espírito para todos aqueles que dele se aproximam. Jesus Cristo é o batizador. Jesus Cristo é aquele que, da parte do Pai, dá o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem, a todos aqueles que desejarem. No seminário de hoje, no ensino de hoje, nós vamos refletir exatamente sobre essa verdade. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. É Jesus que derrama o Espírito Santo. Glorificado, ele dá o Espírito Santo em abundância para todos aqueles que têm o seu coração aberto e desejoso de receber essa bênção. Acompanhe esse ensino e deseje, como nós devemos desejar, que o Senhor nos batize no seu Santo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num seminário de vida no Espírito tratando de batismo no Espírito Santo. Semana passada nós refletimos sobre Pentecostes e rezamos, pedindo que Jesus Cristo nos batizasse no seu Santo Espírito, cumprindo em nosso favor a promessa que nos foi feita pelo Pai, que nos foi recordada pelo próprio Jesus Cristo, de batizar-nos no Espírito Santo, de nos dar-nos de uma maneira pessoal, própria, essa presença do Espírito em nós. Uma presença que nos capacita para o testemunho cristão nesses dias de hoje. Sabemos que nós vivemos tempos difíceis para a vivência do cristianismo, onde há um avanço do secularismo, onde há uma presença cada vez mais do paganismo em nossa sociedade. E agora o Espírito Santo nos capacita para isso, para viver esse tempo, para testemunhar Jesus Cristo como a resposta de Deus para essa cultura de morte que nós vivemos. E semana passada, nós pedimos que o Espírito Santo viesse sobre nós, que acontecesse em nossa vida o que aconteceu na vida dos apóstolos no dia de Pentecostes. Como Pentecostes é algo perene na igreja, porque o Espírito Santo não foi dado, o Espírito Santo é dado, é possível experimentarmos hoje essa mesma graça, é possível experimentarmos a presença do Espírito em nós. Mas fica a pergunta, quem é que dá esse Espírito Santo? Quem é que nos batiza no Espírito Santo? Muitas vezes nós imaginamos que é aquela pessoa que reza por nós, ou imaginamos que é o ambiente onde nós estamos. Não. Há uma doutrina antiga na renovação carismática e que a gente deve sempre voltar a ela. E a doutrina da renovação, ou o ensino antigo da renovação, diz claramente, é Jesus Cristo quem batiza no Espírito Santo. E esse fato está
consignado, está garantido no texto da Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 36, que é parte do discurso de São Pedro. São Pedro falando sobre o querigma, falando sobre o cumprimento da promessa, vem falando para aquela multidão que está reunida na frente do cenáculo no dia de Pentecostes, e ele chega lá no versículo 36, ele fala isso claramente. Portanto, e agora exaltado, aliás, o versículo 33, e agora exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido e pelo Pai, e o derrama como estáis vendo e ouvindo. E agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Quem concede o Espírito Santo, quem batiza no Espírito Santo, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o batizador. A pregação de Pedro fala exatamente isso. Então, Pedro afirma que Jesus Cristo, na sua missão profetizada por João Batista, é aquele que virá depois de mim, eu não tenho nem condições de desatar as sandálias, é ele que vos batizará no Espírito e no fogo. Isso está escrito no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 7. É ele quem batizará no Espírito Santo. O batizador é Jesus Cristo. Isso é importante porque muitas vezes nós ficamos procurando o batismo no Espírito Santo em outras fontes. Ficamos buscando o batismo no Espírito Santo, na emoção do ambiente, no som, na música, buscando o batismo no Espírito Santo nas emoções, quando na realidade o batismo no Espírito Santo é nos dado por Jesus Cristo. E exige algumas coisas da nossa parte para que esse batismo se efetive. Primeira coisa que a gente tem que nos recordar é que a promessa é para todos. A promessa é para todos. São Pedro, na sua pregação, voltando ao Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no versículo 39, diz exatamente isso. A promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor Deus, nosso Deus, chamar. Deus nos chama. E todos aqueles que estão longe, os que estão longe na pregação de Pedro somos nós. Nós estamos longe, estamos 2000 anos da pregação de São Pedro. Portanto, a promessa é para nós, para todos que Deus chamar, para todos. Então, é para nós. Mas existem algumas condições para que essa promessa se cumpra em nosso favor. São Pedro mesmo fala. Quando eles ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, isso aí está no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que devemos fazer? E São Pedro responde, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São Pedro estabelece algumas condições para que o batismo do Espírito Santo aconteça. A primeira condição para que o batismo do Espírito Santo aconteça em nossa vida é a conversão. A busca da conversão. O desejo sincero de nos convertermos e mudarmos de vida. Porque o Espírito Santo não vai ser dado exatamente para isso. A experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência de conversão. Santo Inácio de Loyola falava de uma segunda conversão. E a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência de conversão. Do estado que nós estávamos para o estado que Deus nos quer. Portanto, nós devemos desejar essa mudança. Se eu não desejo mudar de vida, se eu não desejo aceitar em minha vida o próprio Jesus Cristo como meu Senhor, se eu não estou disposto a rever a minha vida, refazer a minha vida a partir dos critérios do Evangelho, para que o Espírito Santo nos será dado? Se ele nos é dado exatamente para cumprir, para que nós cumpramos as exigências de Deus para a nossa vida, que são favoráveis a nós, porque Deus nunca nos pede algo que seja contrário à nossa felicidade, algo que seja contrário àquilo que nós desejamos, no sentido de um bem maior. Porque Deus quer a nossa felicidade é Ele que sabe. Nós nem sempre sabemos o que é bom para nós, nem sempre sabemos o que nos fará feliz. Nós saímos correndo atrás da felicidade e nem sempre encontramos a felicidade, ou na maioria das vezes, na maioria das vezes não encontramos, porque não buscamos a felicidade junto com Deus. Porque Deus sabe o que é bom para nós. Fazermos a vontade de Deus é o que nós podemos fazer de melhor para nós, porque Ele sabe o que é o melhor para nós, porque Ele nos ama.
Se nós não estamos dispostos, então, a mudar a nossa vida para fazer a vontade de Deus, que é o melhor para nós, para que o Espírito Santo será dado? Portanto, a primeira exigência, a exigência fundamental, é a exigência da conversão. Aí você pode me dizer, mas como eu vou me converter sem a força do Espírito Santo? Ora, se você deseja que o Espírito Santo venha em sua vida para a sua conversão, ele virá e vai te levar à conversão. Agora, se você não deseja a sua conversão, se você não quer se converter, não quer mudar de vida, acha que já está tudo muito bom, então, para que o Espírito Santo vai agir na sua vida? Portanto, a primeira condição é o desejo sincero de conversão. O desejo ou a intenção clara e reta de mudar de vida e fazer a vontade de Deus. E fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso, a primeira exigência é a conversão. Sem a conversão, é muito difícil o batismo no Espírito Santo. E São Pedro fala isso claramente, né? Convertam-se, convertam-se, convertei-vos, convertei-vos. E aí ele estabelece uma segunda condição. A segunda condição é que cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. O que seria isso? Seria o sacramento do batismo para quem não foi batizado. E seria assumir o batismo para aquele que já é batizado. Converter e assumir o nosso batismo. Assumir a nossa condição de cristãos. E todos nós somos cristãos a partir do batismo. E aqueles que não são batizados receberam o batismo para receber o dom do Espírito. E são duas condições, a conversão e assumir a nossa condição cristã. E ainda tem uma terceira conversão, uma terceira condição. Fala sobre o perdão dos vossos pecados. Ora, nós temos que nos arrepender de nossos pecados. Porque se existe uma barreira que atrapalha a ação de Deus em nossa vida, são os nossos pecados. Quando nós nos convertermos, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, esses pecados passam para a misericórdia de Deus. Então não existe mais um empecilho, porque nós confessamos os nossos pecados, confessamos que somos pecadores, reconhecemos que nós erramos diante de Deus e precisamos da sua graça para recuperar a nossa vida. Então, a confissão de nossos pecados, o perdão de nossos pecados, é uma condição para que o Espírito Santo nos seja dado, para que Jesus Cristo nos batize em seu Espírito. Conversão, assumir a nossa condição cristã, nos arrepender de nossos pecados e pedir. Uma quarta condição é pedir e pedir com fé, porque nós sabemos que quando nós pedimos e pedimos com fé, Deus atende nossos pedidos. Existe um texto muito interessante no Evangelho de Lucas que fala isso. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem o pedir. Portanto, a oração com fé, o pedido. Senhor, eu desejo, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, independente, Senhor, da minha situação, me arrependo dos meus pecados, desejo viver conforme a sua vontade, estou disposto a mudar de vida e caminhar junto convosco. Por isso, eu peço o batismo no Espírito Santo e o Espírito Santo nos será dado, porque a promessa é para nós, a promessa não é para outro. É claro que isso tudo é um processo, tudo isso é uma disposição interior. Eu escutava uma vez de um padre, amigo nosso, que falava isso. Olha, se para receber o Espírito Santo eu preciso já estar santo, então para que o Espírito Santo? O Espírito Santo é exatamente para isso, para nos santificar, para tornar aquilo que é pecador, aquele que é pecador, em santo. Portanto, eu não preciso já ser santo para receber o Espírito Santo. Isso é verdade. Mas eu preciso ter a disposição, o desejo de viver uma vida nova para receber o Espírito Santo. Com todos os meus pecados, com todos os meus erros. Mas se eu estou disposto a mudar de vida, se eu estou disposto a me confessar pecador, se eu estou disposto a assumir a minha condição cristã, se eu estou disposto a viver conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo é dado. Quando a gente não tem essas disposições no coração, nós só temos uma disposição religiosa de viver um momento emocional da fé, um momento emocional da devoção, o batismo no Espírito Santo não tem efeito. Por isso, muitas vezes nós vemos pessoas tremendamente entusiasmadas, até bastante devotas, que rezam com muita expressão, mas
não perseveram, não manifestam sinais de santificação, não assumem responsabilidade missionária, ficam somente naquela situação de louvor, de devoção e pouco progridem na fé. Porque, na realidade, o que existe é uma experiência religiosa, uma experiência emocional e não uma experiência de batismo no Espírito Santo. A experiência de batismo no Espírito Santo exige essa disposição de mudança de vida. Não falo que exige a mudança de vida já ocorrida, porque sem o Espírito Santo nós não somos capazes de nada. Sem o Espírito Santo não somos capazes nem de um bom pensamento, como a própria Sagrada Escritura diz. Mas há necessidade de estarmos dispostos a mudar a nossa vida, porque nós estamos buscando aquilo que Deus quer para nós. Portanto, se há essa disposição, se há essa vontade de fazer a vontade de Deus, se há essa disposição para fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vem, enche o nosso coração, Jesus Cristo nos batiza no seu Espírito, enche o nosso coração para que a gente realize essa sua vontade, para que a gente realize essa nossa disposição. Por isso, essas coisas são fundamentais. A disposição à conversão, a disposição para assumir a nossa condição cristã, a disposição de arrependimento dos nossos pecados e pedir. São as 4 coisas importantes para o batismo no Espírito Santo. Uma promessa que é para nós, não é somente para aquele tempo. Não é para os santos, é para nós, para que a gente se torne santos. É para nós que queremos caminhar a vida cristã. É para nós que queremos ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, são 4 coisas, 4 disposições. A disposição à conversão, assumir a nossa condição cristã, arrepender de nossos pecados e pedir. E o Espírito Santo será dado por Jesus Cristo, nosso batizador. Existe uma experiência dentro da renovação carismática, que é a experiência de rezar com a imposição de mãos. Rezar impondo as mãos uns sobre os outros. Esse gesto de imposição de mãos foi muito mal interpretado durante algum tempo, achando que é um gesto mágico, é um gesto... Não é um gesto mágico, é um gesto de solidariedade, um gesto de intercessão. Quando as minhas meninas, sou casado, tenho 2 filhas, quando eram meninas, elas chegavam, o pai, benção e tal coisa, eu colocava as mãos sobre a cabeça delas e falava, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando eram pequenas, bebezinhas, eu chegava, colocava a mão na cabeça delas e falava, Deus te abençoe. Isso não é um gesto mágico, é um gesto de bênção, um gesto de solidariedade, um gesto de desejo. E é exatamente isso que a gente faz quando impõe as mãos sobre os nossos irmãos, pedindo o batismo no Espírito Santo. Pedimos o batismo no Espírito Santo impondo as mãos, num gesto de solidariedade, num gesto de amor, num gesto de bênção. Houve até um certo problema, não se deve impor as mãos porque esse é um gesto litúrgico. É um gesto litúrgico quando é feito dentro da liturgia. Fora da liturgia não é um gesto litúrgico, é um gesto comum. Nós nos abraçamos, nós tocamos uns aos outros como sinal de fraternidade e de afeto. Então, a imposição de mãos nada tem de mágico, nada tem de litúrgico, é simplesmente um gesto de solidariedade, um gesto de bênção. E esse gesto não comunica nada a não ser aquilo que quem está sendo rezado ou quem recebe a oração está desejando. Porque é Jesus Cristo quem comunica a graça, é Jesus Cristo quem batiza no Espírito Santo. Um outro costume que nós temos na renovação carismática para o batismo no Espírito Santo é rezar em comunidade. Porque nós temos a certeza de onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está conosco, Jesus está conosco. Portanto, quando rezamos em comunidade e impomos as mãos sobre aqueles que estão conosco em comunidade, existe não uma possibilidade maior do batismo no Espírito Santo, mas existe uma presença mais significativa e mais perceptível do próprio Jesus Cristo, que é o batizador, que é aquele que batiza no Espírito Santo. Então, comunidade, rezar em comunidade, rezar com as pessoas da comunidade, sempre é um gesto bem característico e bem interessante para essa experiência do batismo no Espírito Santo. Podemos rezar sozinhos, uns pelos outros? Podemos, claro que podemos. Mas em comunidade é um gesto mais cristão,
é um gesto que transparece mais aquilo que somos, porque a vida cristã é uma vida comunitária, a vida cristã é uma vida com os outros, porque o grande mandamento é amar-nos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou, e é exatamente para isso que o Espírito Santo nos é dado, para vivermos essa vida cristã como Jesus Cristo viveu. Também tem um outro costume dentro da renovação carismática para o batismo no Espírito Santo, que é interessante, que é retirar os obstáculos. O que é retirar os obstáculos? Muitas vezes são ideias preconcebidas a respeito do batismo no Espírito Santo, muitas vezes são relacionamentos que impedem da gente viver uma relação mais frutífera com o próprio Senhor, são alguns conceitos equivocados que a gente tem a respeito da fé e a respeito do próprio Evangelho, a respeito do próprio Jesus Cristo. Então, retirar os obstáculos. Retirar as inimizades, retirar os relacionamentos equivocados, fazer com que a nossa vida seja um pouco mais voltada para Deus. Porque Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, fala que nós devemos dispor a nossa natureza para receber a graça. E quanto mais nós dispomos e preparamos a natureza para receber a graça, mais graça nós recebemos. É aquela questão da fé graça dada, graça recebida. E se eu vou à fonte com um copo d'água, eu volto da fonte com um copo d'água. Se eu vou à fonte com um balde, eu volto da fonte com um balde de água. Se eu vou à fonte com um caminhão-pipa, eu volto da fonte com um caminhão-pipa de água. A fonte é a mesma. A minha disposição de receber essa graça é que varia. E ao variar também determina a quantidade, entre aspas, de graça vai estar em minha vida. Então, quando eu falo em retirar os obstáculos, eu estou falando de aplainar os nossos caminhos. Se eu desejo realmente essa graça do batismo no Espírito Santo, se eu quero realmente experimentar essa vida nova, essa unção especial, esse sentir a presença de Deus, esse perceber o amor de Deus em nosso coração de uma maneira mais intensa, eu devo cooperar. E a minha cooperação é exatamente retirar os obstáculos. Isso nos leva a fazer um exame de consciência. Porque muitas vezes nós pedimos a graça do batismo no Espírito Santo e pouco recebemos. Será que Deus não nos quer batizar? Será que o Espírito Santo é pouco? Qual é o problema? Não, o problema nunca será da parte de Deus. Nunca será da parte da disposição de Deus. Nunca será do fechamento de Deus que nos ama apesar de sermos pecadores. O problema está, muitas vezes, em como queremos receber essa graça. Que disposição no coração nós temos para receber essa graça. Que desejo nós temos em nosso coração para receber essa graça. Graça dada, graça recebida. Por isso, esse processo de retirar os obstáculos é um processo que nós podemos fazer através de uma boa confissão, através de um bom exame de consciência, através de um perdão que nós devemos dar a alguma pessoa que nos ofendeu, ou reatar uma amizade que nós rompemos de uma maneira intempestiva, enfim, retirar os obstáculos. É o papel de João Batista. João Batista veio para aplainar os caminhos, para retirar os obstáculos, para fazer com que a graça pudesse fluir de uma maneira mais livre e mais fecunda. Então, são algumas dicas, alguns procedimentos que a gente pode tomar como esforço de nossa parte para cooperar com a graça que Deus quer nos dar com o batismo no Espírito Santo. Fazer um bom exame de consciência, reatar essas amizades, o perdão para algumas pessoas que nos ofenderam, estar em comunidade, pedir oração com imposição de mãos, dentro dessa experiência que nós chamamos na renovação carismática de batismo no Espírito Santo, que é a graça de Pentecostes para os dias de hoje. Lembrando, é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Não existe uma pessoa mais qualificada do que a outra para rezar pelo batismo no Espírito Santo, porque é fruto da oração, é fruto do desejo de Deus. Nós devemos, sim, estar dispostos à conversão, estamos dispostos a assumir a nossa condição cristã, estamos dispostos a viver conforme a vontade de Deus e rezarmos. E isso nos levará à experiência de Pentecostes nos dias de hoje. Para isso, a imposição de mãos, a vida em comunidade e afastar os obstáculos. Com isso, certamente, a experiência do Espírito Santo acontecerá em nossa vida. E vamos poder experimentar os seus frutos.
e vamos poder perceber que a nossa vida terá um novo direcionamento, a nossa vida terá uma nova razão, um novo sentido, uma nova maneira de ver o próprio cristianismo. O batismo no Espírito Santo é a graça para os tempos de hoje. Eu imagino e penso que dentro desse mundo que está tão difícil, a experiência do amor de Deus, a experiência do batismo no Espírito Santo nos fortalece, nos dá convicção verdadeira para viver a nossa fé. O Papa Francisco tem insistido que a gente deva comunicar a todos na igreja essa experiência que nós de renovação carismática temos, a experiência do batismo no Espírito Santo. O cardeal Sweeney, já logo depois do Concílio Vaticano II, falava que a graça da experiência do batismo no Espírito Santo é para os tempos atuais. É como se fosse uma preparação para a igreja do século XXI. É como se fosse uma preparação para a igreja nesses tempos de missão que nós começamos a viver novamente. Vamos rezar pelo batismo no Espírito Santo sempre. Ele é dado sempre que a gente pede. Uma primeira vez e todas as vezes que a gente pede. Vamos pedir sempre o batismo no Espírito Santo, a replenação dessa graça tão necessária para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E você está contente, então, de perceber essa graça? Que Jesus Cristo, que nos ama, quer nos dar o seu Espírito? Que é possível nos aproximar dele e receber dele essa bênção? Como ele mesmo disse, no último dia, o mais importante da festa, quem tem sede, vem a mim e beba. E como diz as Escrituras, aquele que crê, dele correrão rios de água viva. É Jesus Cristo que nos dá esse Espírito Santo. É Jesus Cristo que, como fonte de água viva, fonte do Espírito, ressuscitado e glorificado à direita do Pai, dá o Espírito Santo a todos nós que pedimos. O Espírito Santo que é a alegria de nossa vida cristã. O Espírito Santo que nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, portadores de uma graça imerecida, é o Espírito Santo. E é Jesus Cristo quem nos batiza no Espírito Santo. E Ele é desejoso de nos batizar no Espírito Santo. De uma certa maneira, foi para isso que ele veio. Nós encontramos no começo dos evangelhos, João Batista dizendo sobre quem pousar o Espírito Santo, é ele quem batiza no Espírito Santo. Nós vimos isso durante o ensino. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. E é desejoso, ele deseja, ele quer batizar-nos no Espírito Santo. Quando ele clama na cruz, tenho sede, a sede de Jesus Cristo é essa, dar o seu Espírito. Dar o seu Espírito, dar o Espírito Santo, para que aquele Espírito que habitava nele, em abundância, em plenitude, totalmente, porque ele com o Espírito é um, e o Pai, ele quer que esse Espírito esteja em nós. Ele quer nos batizar, nos mergulhar nesse Espírito, para que a nossa vida adquira um sentido, o sentido da redenção, o sentido do reino. Você viu isso nesse ensino, nessa semana do seminário, desse seminário da TV. Como eu disse no começo, um seminário pensado pelo Padre Eduardo, para que você tivesse acesso a essa bênção, a essa promessa, a esse batismo no Espírito Santo que é para todos. A partir daqui nós vamos começar a refletir sobre as consequências. Não consequências ruins, mas é claro, se o Espírito age em nossa vida, modifica o nosso viver e as consequências virão para o nosso bem e o bem daqueles que nos acompanham, aqueles que estão conosco, na família, na comunidade, em nosso trabalho. Você que está nos acompanhando, nós somos agradecidos por sua presença, sua audiência. E saiba que isso foi feito com muito carinho, pensando exatamente em você experimentar isso. O batismo no Espírito Santo, o batismo que Jesus Cristo, o batizador, nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.